vamos correr nas casas, ver os irmãos idosos, que é idoso que segura a obra, para ver dízimos e ofertas. Idosos, que é idoso que segura a obra, para ver dízimos e ofertas. Meu presbítero Giovanni, agora só desse era, o senhor sabe, né? Mas tô passando por senhor aí a voz do pastor Sérgio, tá certo? E a crise que o setor 11 está passando, mande isso aí para o povo. Mande para o povo isso aí. Mande para o povo com força. Escuta, essa é a voz do pastor Sérgio. O setor 11 vai fechar muitos templos. Ele mandou comprar ovo e sardinha para os coordenadores comerem. Escuta aí, repassa aí. É muita gente. A casa está caindo. A casa está caindo e vai ser fechada muitos templos. Amém? Escuta isso aí com muito carinho. Isso é a voz de pastor Sérgio Correia, setor 11, Abreu Lima, Maranguape 2 Paulista, tá certo? Escute aí e repasse. Amados coordenadores, todos os 8, escutem com atenção e não repasse para ninguém. A entrada dessa semana foi muito baixa em todas as áreas, muito baixa. A área 1, que sempre dá lá em cima, deu quase 20 mil, mas mesmo assim é muito baixo. Isso aí às vezes é a entrada da matriz, deu muito baixo, a área toda. Então as demais áreas nem se fala. Foi horrível. Ou seja, a gente está com despesas atrasadas, aluguéis atrasados, e pelo que eu estou vendo eu vou começar a devolver prédio. E vou começar pelos mais caros. Então, olha, na área 5 mesmo eu tenho um prédio que é quase 6 mil reais, que é o aluguel de Conjunto Beira-Mar. Eu vou devolver porque eu não vou morrer do coração não, vou ter até um infarto. Entendeu? Eu vou começar devolvendo os prédios, porque a situação está difícil. Vamos correr nas casas, ver os irmãos idosos, que é idoso que segura a obra, para ver dízimos e ofertas. Porque, olha, não estou querendo alarmar nem deixar vocês aperreados, mas estou devendo no tempo central ainda o salário que foi adiantado para tanto o meu como de todos vocês, do mês passado ainda. Então, ou seja, estou devendo 2 meses de salário, que é do mês passado e desse mês está terminando. Se eu não zerar para o mês, não tem salário para nenhum da gente, viu? Fiquem cientes, vamos correr atrás, vamos tentar tapar a brecha até o final do mês. Eu estou aqui doido para sair de casa, mas sem poder sair, que o médico proibiu. Mas eu estou aqui doidinho, ligando para um, ligando para outro, fazendo contato com um, com outro. Não esqueça, dê seu dízimo. Se for depositar pelas contas da igreja, mande o comprovante. A situação não está fácil, amado. Então, todos os 8, irmão Claudemir, irmão Cícero Marques, irmão Jean, irmão Everaldo, irmão Paulo Ramos, irmão Joabe, irmão Caio, todos prestem bem atenção, porque a folha de pagamento dos funcionários, se eu não depositar, eu pago multa. Então essa aí é prioridade. Mas já de obreiros, amados, se não tiver, comprem sardinha para almoçar esses dias, compre ovo, resumam as contas, veja as despesas, porque o negócio está feio. Viu? O negócio está feio. Se nós não corrermos, como o ano passado corremos bem, entrou bem o ano passado, mas esse ano, irmão, eu estou com a mão na cabeça. O que entrou hoje, irmão, para vocês terem uma ideia, a entrada das 7 áreas, né, vai ser 8, mas por enquanto tem 7, é praticamente a entrada de uma área numa semana, para vocês terem uma ideia. Então, não repasse esse áudio, mas é para os senhores ficarem cientes, e todos os 8 acusem o recebimento. E prestem atenção, evitem despesas extras, evitem gastos, resumam, veja até a sua feira de casa, reforce, se puder fazer uma feira num cartão para empurrar para frente, porque pelo que eu estou vendo, para o mês não tem salário para gente, viu? Então é crise, é aperto, então tomem cuidado, em nome de Jesus. Não repassem para ninguém, escutem só vocês e não mostrem a ninguém. Deus abençoe. Pai do Senhor, acusem o recebimento.
Pastor Rafner, é verdade sim. A situação aqui no estado de Pernambuco, ela está dessa forma, né? Esses pastores, principalmente essa turma que por anos se elocubraram do dinheiro da igreja, eles estão em estado de desespero e com isso termina sofrendo os pastores sérios, a igreja sofre. Por quê? Porque os irmãos estão abrindo os olhos, os irmãos não têm mais prazer em contribuir, em dar suas ofertas, suas contribuições, porque sabem que enquanto uns, que é o pessoal da presidência, da diretoria e os agregados dele, vivem regaladamente milionários como se fossem marajás, muitos outros estão passando fome, né? E essa voz aí realmente é do pastor setorial da cidade de Abreu e Lima, o Sérgio Correia, que é um dos defensores ferrenhos do sistema implantado na nossa igreja há mais de 22 anos. É um homem cruel, é um homem perverso, um homem que trata muito mal as ovelhas. E aí, nesse áudio dele, ele está desesperado a ponto de determinar que os 8 coordenadores eles comam sardinha e ovos, né? E o interessante, pastor Rafi, né, é que esse áudio vazou, mesmo ele pedindo para não passarem para ninguém, com certeza os coordenadores passaram para os amigos, que passaram para os amigos, que passaram para os amigos, e todo mundo tomou conhecimento, tá ok? Então isso aí é fato, tá certo? O povo tem prazer em contribuir, mas o povo não é mais bobo. O povo está contribuindo sim em outras igrejas, comprando cesta básica para os necessitados, os pobres que estão passando fome, estão deixando de colocar a oferta lá na salva nos cultos. E é isso que o povo tem que fazer. A paz do Senhor, serva de Deus. Minha irmã, veja bem, quem vai agir é Deus, né? É Deus mesmo que vai agir. Em todos os momentos da história da igreja, da história do povo de Deus, da história da humanidade, quem age é Deus. No entanto, em muitas situações, ele usa os homens, ele usa os profetas, ele usa a igreja para disciplinar, para denunciar os profetas, os homens e mulheres de Deus, não é? Para que aquela pessoa abra os olhos. Veja que o profeta Jeremias passou anos, não é, alertando o povo, e o povo não quis, terminou indo para o cativeiro babilônico. Aquilo foi um escândalo. As nações inimigas, as nações vizinhas murmuraram contra Deus. Que Deus é esse, né, que castiga o povo dessa forma, né? E isso dói no coração de Deus. Lá no capítulo 6 do Gênesis, a gente vê quando pela primeira vez a Bíblia cita e arrependeu-se Deus, e diz, e arrependeu-se Deus de ter feito o homem. E a partir dali a gente vê muitos momentos em que Deus se arrepende. Agora, o arrepender-se de Deus, lá em Números está escrito, porque Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Veja, o escritor, ele compara Deus ao homem. A gente se arrepende, marca um encontro com alguém, um compromisso com alguém, a gente se arrepende por qualquer coisa, mas Deus não. Deus só se arrepende por aquilo que só ele pode se arrepender, ou não. Por exemplo, quem dá a vida e quem tira, Deus. Então Deus diz que vai dar a vida, ele dá. Mas de acordo, não é, com aquilo que ele pensa, porque Deus, ele tem o direito de mudar o que ele quiser, e de acordo também com o comportamento do homem. Inclusive eu quero dizer para a senhora que muitas mudanças de Deus, muitos arrependimentos de Deus, é exatamente por conta do nosso comportamento, do comportamento do homem. Então ele só se arrepende, Deus, quando a Bíblia usa a expressão e arrependeu-se Deus, é no sentido de que de Deus revogar algo que ele havia predeterminado e que ele resolveu, e só ele pode fazer e voltar atrás. Aí a Bíblia usa a expressão, e arrependeu-se Deus, não é? Então veja só, essa situação que traz tanta preocupação à igreja, não só é a senhora não, é toda a igreja, não é? Principalmente os pastores, mesmo aqueles que cegamente ainda continuam defendendo o presidente da IADPE e esse sistema, não é? Esse sistema maligno implantado dentro da nossa igreja por essa atual presidência, no fundo do coração, no fundo da alma, essas pessoas sabem que as denúncias estão certas, que quem está se levantando, quem está se rebelando, porque é uma rebelião, é uma revolta. Nós vamos definir depois o que é rebelião e o que é revolta. Rebelião e revolta contra o pecado, e não contra a igreja, nem contra homens sérios. Eles espalharam, né? Ailton e o pessoal dele espalhou por todo o estado de Pernambuco que nós somos rebeldes, que nós falamos contra a igreja, e eu desafiei ele a apontar uma vírgula em que Giovanni Cardoso, pelo menos eu não digo nem os outros irmãos, que também não falam, mas eu digo a minha pessoa e seguro.
Eu quero que ele mostre uma vírgula que indique que eu falei mal ou falo mal da igreja, ou que eu, por exemplo, mando ou peço que os irmãos saiam da Assembleia de Deus. Pelo contrário, eu tenho dito, irmãos, permaneçam na igreja. Agora, se você tem direção de Deus para sair, inclusive para abrir outra igreja, saia, abra, vá para onde você quiser. Tá certo? Agora, se puder continuar na sua igreja, na nossa igreja, continue. O problema, irmã, é que muitas pessoas, né? E pelo que eu vejo, a senhora não vai demorar muito na Assembleia de Deus. Mas não sou eu que vou dizer à senhora, saia, irmã. Não, não sou eu. Isso é um negócio entre a senhora e Deus, com a sua família. Tá certo? Mas pelo que a senhora me disse, né? E eu sei que eu vou publicar esse áudio aqui, a senhora sabe que eu vou publicar esse áudio, por isso que eu não estou citando seu nome, e vai aparecer alguns abestalhados do lado de lá, como já apareceram quando a gente publica os áudios das nossas conversas com os pastores. Aí alguém vai e escreve assim, diz, é um monólogo, cadê o pastor? Vão dizer da senhora também. Né? São pessoas insanas, pessoas que não sabem como funciona o sistema, pessoas que querem saber demais. Será que eles não sabem que se a gente denunciar o nome, vocês serão perseguidos? Né? Então, eu estou falando aqui com a senhora, não é um monólogo, é um diálogo, só que eu vou publicar um monólogo. Ou seja, né? Mas está claro que eu estou falando com alguém, mas tem pessoas que têm dificuldade de raciocinar. Então, serva de Deus, fique tranquila, tá certo? Que a situação de Ailton José Alves é Deus que vai agir. Deus vai agir de uma forma como ele já vem dizendo há anos, que vai arrancá-lo de uma maneira que vai abalar Pernambuco e o Brasil. Mas a parte que nós, homens e mulheres de Deus, temos que fazer é tirar a pedra. Jesus chegou diante de Marta e Maria e disse, tirai a pedra. Ah, Senhor, já cheira mal, são 4 dias, né? Já fede. Aí Jesus disse, tira a pedra. Jesus estava dizendo, se vocês não tirarem a pedra, eu não vou ressuscitar. Já lá, no arrebatamento de Jesus, diz a Bíblia que houve um grande terremoto, um anjo desceu do céu, removeu a pedra e sentou em cima dela. Pronto, tem coisa que Deus faz de imediato, mas tem coisa, e eu lhe digo que a maioria das coisas que ele faz aqui na terra, ele usa a igreja, ele usa os profetas, ele usa o seu povo, né? Nem que seja para retirar a pedra e ele fazer o milagre. E tem situações que ele tanto retira a pedra como faz o milagre. Amém? Então, servo de Deus, fique tranquilo, dê a paz ao homem de Deus, viu? E vamos em frente, em nome de Jesus, tá bom? Esse áudio aqui, com certeza, os irmãos devem replicá-lo, não é? Porque essa palavra que eu estou falando para a senhora, minha irmã, a senhora não é a única, a senhora sabe muito bem disso. Inclusive, a senhora cita o nome de algumas servas de Deus, e é isso mesmo. Estão vivendo amarguradas, angustiadas, tristes, não é? Eu, pelo menos, irmão Giovanni Cardoso, pode haver até alguém na minha família angustiado, triste com tudo isso, mas não é por imoralidade da minha parte, não é por safadeza da minha parte, não é por indisciplina da minha parte, não é por pecado da minha parte. Talvez esteja aflito ou aflita diante dessa situação, porque isso mexe com todo mundo, é normal. Tá bom? Mas eu lhe garanto, minha família tem orgulho de mim, diferente da família do presidente da IADPE e desse pessoal iníquo que o acompanha, que estão envergonhados, envergonhadas, ainda que defendam, ainda que digam que não, no fundo do coração, sofrem e estão envergonhados com tudo isso. Que Deus lhe abençoe, viu?